Nós temos, ao longo desse último mês, e se você está nos visitando hoje, você é muito bem-vindo, e eu te convido a voltar no dia 4 de janeiro, porque no domingo que vem nós não teremos culto, vamos ter um domingo de descanso, como equipe, como igreja, todos os pastores, funcionários, voluntários, todo mundo descansa, para a gente retomar no dia 4 de janeiro as nossas atividades. Mas eu te convido a voltar, mas também a voltar lá no nosso podcast, no nosso YouTube, e ver e ouvir as mensagens desse mês, na série Permanecer. Nós temos meditado em João, no capítulo 15, sobre a realidade do convite de Jesus para permanecermos nele, assim como ele permanece em nós. E essa ideia de permanecer tem relação direta com a mensagem do Natal, e eu quero compartilhar um pouco dessa relação entre esse Deus conosco, esse Deus que permanece conosco na pessoa de Jesus, e o que acontece no Natal, e que diferença isso faz na nossa vida hoje. Eu quero começar lendo João capítulo 15, e é o texto que nos acompanhou esse mês. Como eu disse, você pode voltar nas mensagens anteriores. A gente não vai ler o texto todo hoje, porque eu quero meditar de forma mais concentrada numa outra passagem do Evangelho de João com vocês. Mas eu quero começar lá em João 15, do verso 1 ao verso 4, tá bom? João capítulo 15, de 1 a 4. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. No capítulo 1 do seu Evangelho, João nos conta a história do Natal. Mas ele faz isso de uma maneira diferente dos outros evangelhos. João não se atém aos detalhes e às informações a respeito do contexto do nascimento de Jesus. Ele não se preocupa em dar detalhes a respeito de como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, na família de quem aconteceu. Tudo isso é muito importante, e os outros evangelhos nos dão essas informações, mas João nos apresenta a história do Natal a partir de uma perspectiva mais ampla, cósmica e poética. E eu quero ler com vocês os primeiros versos de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 e depois do 9 ao 14. E a gente vai conversar sobre o que isso tem a ver com permanecer e com o Natal. Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Pausa só para dizer, por isso que lá em João 15, Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Foi ele que criou tudo, é ele que sustenta tudo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 9 agora. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Esse texto é belíssimo, é riquíssimo, haveria muito o que dizer a respeito dele. Nós poderíamos, por exemplo, explorar a dinâmica aqui da Trindade, como ela se revela já no verso 1 do Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Como é que pode isso?
estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo. Isso é um mistério da relação do Pai com o Filho, no vínculo do Espírito, da Trindade. Eles são um, mas são distintos ao mesmo tempo. Nós poderíamos refletir também sobre o papel de Jesus na criação, a palavra, o verbo, o logos. Ele, é por meio dele, é por intermédio dele que todas as coisas foram feitas. Sem ele nada existiria. Nós poderíamos conversar sobre a relação entre luz e trevas, e como a luz brilhou nas trevas e as trevas não a derrotaram, e nesta luz estava a vida dos homens. Não há vida fora da luz, não há vida fora da luz que é Jesus. Nós poderíamos falar sobre o fato de que esse Jesus, esse Deus que se encarnou e assumiu forma humana, veio para o seu próprio povo, e o seu povo não o recebeu, não creu nele. E nós poderíamos falar sobre o fato de que aqueles que o receberam e que creram no seu nome, tornaram-se filhos de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Eu quero hoje, por razão do tempo, me concentrar apenas no último verso que nós lemos, o verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente poderia ler toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a partir de vários prismas, mas se a gente tivesse de escolher só um fio condutor, um bom candidato a ser esse fio condutor da história, seria o fato de que Deus, na história, se revela como Deus conosco, Deus Emanuel. Desde o princípio da história nós vemos um Deus que, ao criar todas as coisas, decide habitar com a sua criação, e especificamente habitar de modo pessoal, próximo e íntimo com o ser humano, que ele cria a sua própria imagem e semelhança. Você vai se lembrar que lá no Éden, lá no jardim, Deus passeava e conversava com a humanidade. A sua presença, simbolizada pela árvore da vida, estava lá no centro. Deus sempre quis ser Emanuel, como o profeta Isaías profetizou a respeito do Messias. Deus conosco. Ele cria tudo, e mesmo a nossa rebelião, o nosso pecado, a queda que nos faz sermos expulsos do jardim, exilados do Éden, separados de Deus, não o desanima, não faz com que ele desista desse plano. Na verdade, ele se empenha até o fim em cumprir o seu propósito de nos reconciliar consigo mesmo e vir habitar conosco, e esse plano é cumprido em Jesus. Toda a história que vem se desdobrando além dos milênios, na verdade desde a eternidade passada, quando Deus decretou esse propósito, tudo isso está condensado em um versículo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Dallas Willard, falando a respeito desse fio condutor da história bíblica, diz: na verdade, o nome Emanuel é o título dado ao único Redentor, porque se refere à intenção eterna de Deus para a vida humana, ou seja, que sejamos, em todos os aspectos, um lugar em que Deus possa habitar. O que Deus está fazendo em mim e em você, se nós estamos em Cristo, é fazer de nós um lugar para a sua própria morada, para a sua própria habitação. É isso que significa permanecer. Jesus nos convida, dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A gente já viu o significado disso, tem a ver com fazer residência, fazer morada, fazer da nossa vida a casa dele, fazer da vida dele a nossa casa. É o convite de Jesus para nós: permaneçam em mim. Eu decidi permanecer em vocês, e porque eu permaneci, porque eu fui obediente ao Pai, porque eu fui fiel e obediente até a morte de cruz, agora é possível para vocês, por meio do meu Espírito que eu dei a vocês, é possível permanecerem em mim, porque eu permaneci.
Então, quando João aqui abre já o seu evangelho dizendo aquele que é a palavra, aquele que sempre existiu, aquele que estava com Deus e era Deus, e é Deus. Quando ele decide tornar-se carne, ele o faz com o propósito de habitar conosco, de permanecer. O Natal, em outras palavras, é Deus decidindo permanecer conosco. É Deus vindo cumprir a sua promessa de que permaneceria conosco. Não apenas nos visitaria, mas permaneceria entre nós. A palavra que aparece aqui no texto para habitar, que é traduzida para o português como habitar, ele se tornou carne e habitou entre nós. O significado mais literal dela é: ele armou uma tenda, ele fez um tabernáculo. E é curioso pensar nisso, porque naquele tempo, no tempo em que os evangelhos foram escritos no primeiro século, as pessoas não moravam mais em tendas, pelo menos não nas cidades, certamente não em Jerusalém. Eles já moravam em residências um pouquinho mais estruturadas. Então é curioso que a escolha de João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, seja essa. Ele poderia ter dito de outra maneira: ele tornou-se carne e fez a sua casa, sua habitação. Ele poderia usar uma outra expressão, mas ele escolhe especificamente a palavra para tabernáculo, a palavra para tenda. E por que essa escolha de palavras? Essa não é uma escolha aleatória da parte de João. Se você conhece um pouco da história de Israel, você sabe que essa ideia de tabernáculo é muito importante no Antigo Testamento. O povo de Deus foi convidado por Deus a uma aliança com Ele. E quando eles saem do Egito, com Deus intervindo com mão poderosa, com as pragas, trazendo libertação, a história do Êxodo, você pode ler depois na sua Bíblia, relembrá-la, mas Deus faz com que o seu povo saia da terra do Egito e caminhe pelo deserto rumo à terra prometida, a terra que Ele já havia prometido aos seus antepassados. E no meio dessa peregrinação, o povo é conduzido por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite, simbolizando a presença e a glória de Deus, orientando e conduzindo e protegendo o povo durante essa jornada, essa peregrinação. Mas chega um momento de encontro de Deus com o seu povo de uma maneira especial, de Deus com Moisés como um mediador, como um representante, e Deus dá para Moisés uma orientação muito específica e muito estranha, se você pensar que esse povo está no deserto, que é assim: vocês vão construir para mim um tabernáculo gigantesco, uma tenda enorme, e tem um monte de detalhes que vocês vão ter que seguir. Tem coisa que é de ouro, tem coisa que é de tapeçaria sofisticada. Eles precisam mobilizar um monte de gente. O Espírito Santo vem sobre os artesãos para eles costurarem, esculpirem, fabricarem tudo de acordo com os moldes, com a planta dada por Deus a Moisés. E há um propósito muito específico na elaboração, na construção do tabernáculo. A glória de Deus vai estar lá. Vai ser um ponto de encontro, é um lugar onde eles vão oferecer sacrifícios, onde eles vão cumprir a lei e as cerimônias e os ritos que o próprio Deus havia estabelecido para que pudessem se relacionar com Ele, serem perdoados dos seus pecados, adorá-lo por meio dos sacerdotes que Deus também estabelece ali. Então esse é um momento importante na história de Israel, um momento glorioso, literalmente. Por quê? Porque no momento em que o tabernáculo é concluído e ele é consagrado, olha só o que acontece. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Maravilha, não é mesmo? Graças a Deus, que bênção, esse era o objetivo, certo? A glória encheu. Verso 35, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa é uma história gloriosa e ao mesmo tempo meio paradoxal, especialmente quando a gente continua lendo a história toda. Porque veja, o propósito desse lugar, dessa tenda, desse tabernáculo, é que Deus se encontre com o seu povo, certo? E na hora que a tenda fica pronta e ela é consagrada, e a glória de Deus, a presença, aquilo que é possível perceber da presença gloriosa de Deus, se manifesta enchendo o espaço, o que acontece? Ninguém pode entrar lá, nem Moisés,
que era a pessoa que chegava mais perto de Deus e de falar com Deus, de receber as orientações, ouvir a voz de Deus, mas nem Moisés pode entrar na tenda, tamanho é o peso de glória que enche aquele espaço. E esse é um momento curioso, porque ao encher o tabernáculo com a sua glória, Deus está cumprindo uma promessa de estar com o seu povo e conduzi-lo de forma pessoal até a terra prometida. Mas é também esse paradoxo: Deus está lá, e porque Deus está lá, a gente não pode entrar, não tem espaço para nós, não tem acesso disponibilizado para nós. Poderia só ser um fato curioso, isolado, mas aí a gente vai para alguns séculos depois na história, quando Israel já está estabelecido no seu território e está no período monárquico, depois do reinado bem-sucedido de Davi, bem-sucedido com algumas ressalvas importantes, mas vem o seu sucessor, que é Salomão, seu filho. E Davi queria construir um templo, mas quem constrói, no fim das contas, é Salomão. E é um templo ainda mais espetacular, incomparavelmente mais espetacular em relação ao tabernáculo, que era uma tenda, ok? E o templo também foram seguidas as orientações dadas por Deus, uma construção extremamente sofisticada, complexa, bela, e ali, no Santo dos Santos, a presença do Senhor habitaria e estaria no meio do seu povo. Mas olha o que acontece quando o templo fica pronto. Mesma história em relação ao tabernáculo. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 e 2. Assim que Salomão acabou de orar, é uma oração poderosa, uma oração maravilhosa que ele faz de consagração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Bênção, né? Mesma coisa que aconteceu no tabernáculo. É o que a gente quer, a glória de Deus enchendo este lugar, validando, confirmando: este é o lugar que eu escolhi, é onde a minha bênção estará no meio do meu povo. Verso seguinte: os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Percebe, queridos, que parece ser mais do que uma mera curiosidade? Nos dois episódios, nos dois momentos em que o povo, seguindo as orientações do próprio Deus, constrói um espaço e o consagra para que Deus habite, Deus vem e enche o lugar com a sua glória. Mas quem é que está de fora? O povo. Nem os sacerdotes, nem Moisés pôde entrar. É bem verdade que depois ele entra, e os sacerdotes entram, e eles acessam e sacrificam e representam o povo diante de Deus. Mas lembre-se que lá no Santo dos Santos, no ponto onde realmente a presença de Deus estaria ali, no lugar separado inclusive por um véu, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, seguindo tudo à risca, todos os ritos e fazendo todos os sacrifícios. Ele poderia acessar para fazer expiação pelos pecados dele, da nação, um representante. E se ele entrasse de um jeito meio descuidado, ele mesmo morreria. Se qualquer outra pessoa entrasse lá, certamente morreria. Tamanho o peso da glória e da santidade de Deus. E tudo isso, queridos, aponta para a grande tensão da história bíblica. Desde o princípio, Deus quer habitar com o seu povo, e esse mesmo povo, mesmo em seus melhores momentos, em seus momentos mais gloriosos, é incapaz de permanecer perto dessa glória, junto dessa glória. Pode contemplá-la em alguns momentos à distância, mas não se aproximar demais. Dada a nossa condição pecaminosa, a rebelião do nosso coração, as nossas tentativas de autonomia e independência, que marcam toda a história da humanidade, é impossível para seres humanos caídos habitarem com Deus, se aproximarem demais da glória de Deus sem serem consumidos por ela. E no momento em que a glória enche tudo, todo o espaço, ninguém pode entrar. São momentos gloriosos e trágicos, num certo sentido, não é mesmo? Porque revelam o nosso fracasso, revelam a nossa incapacidade de permanecer com Deus, mesmo Deus querendo permanecer conosco. E queridos, algo diferente acontece no Natal.
A partir do Natal, algo começa a mudar nessa história. Um bom exemplo dessa diferença que começa a surgir no Natal está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. A gente não vai ler o texto, mas eu vou relembrar você. A gente cantou várias músicas que remetem a esse episódio. Quando Jesus nasce em Belém, e ele está ali na manjedoura com José e Maria, há alguns pastores com seus rebanhos próximos da cidade. E anjos aparecem no céu cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele quer bem. E um anjo então diz aos pastores: olha, hoje na cidade de Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, é Cristo o Senhor, e esse será o sinal, vocês vão até lá e vocês vão encontrá-lo enrolado em panos numa manjedoura, uma condição humilde, simples, pobre. E esses pastores, ao ouvirem essa notícia do anjo, eles saem correndo, eles dizem uns para os outros: vamos até Belém, vamos procurar esse menino, vamos procurar o rei, o Messias, o Salvador. E é isso que eles fazem, eles correm para a cidade e eles procuram até encontrar José e Maria e Jesus, e eles se curvam e eles o adoram. E o que é impressionante, queridos, nessa história, é que esses pastores imaginavam que eles estavam procurando o Salvador. Mas, comentando esse texto, o pastor Alistair Begg, que escreveu um devocional de Natal, de Advento, belíssimo, a gente leu lá em casa esse mês, comentando esse texto, olha o que ele diz: esses pastores foram procurar aquele que tinha vindo procurá-los. Eles foram encontrar a morada daquele que havia vindo do céu para habitar com pessoas como eles. Você consegue perceber a beleza e a boa notícia do Natal? Quando a gente acha que está procurando Deus, a gente descobre que Ele já nos achou, que Ele já vinha nos procurando muito antes, que o objetivo dele sempre foi nos encontrar, nos redimir e morar com a gente. E de vez em quando a gente chega no fim das forças, no limite da nossa capacidade, e a gente constata que parece que os esforços foram em vão, que diante de algumas lutas e provas e circunstâncias, não há o que fazer, simplesmente não tem saída. E aí a sensação que dá é que a gente está procurando Deus, a gente está procurando Deus, a gente está procurando um jeito de encontrá-lo, a gente está procurando um jeito de estar perto dele. E o que a gente descobre quando a gente chega no fim de nós mesmos e se rende a Ele, é que Ele sempre esteve à nossa procura. Ele veio por nós, muito antes de nós nos voltarmos para Ele. E essa é a boa notícia do Natal. Esse Deus glorioso, cuja glória encheu o tabernáculo, cuja glória encheu o templo, cuja glória é tão poderosa e maravilhosa e esplendorosa que não nos permite sequer entrar no mesmo espaço, nos aproximar demais sem sermos consumidos. Esse Deus glorioso veio ao nosso encontro, Ele veio nos procurar, Ele veio nos encontrar, Ele veio nos salvar, Ele veio em Jesus. Jesus é a glória de Deus que vem morar conosco. E a diferença, queridos, é não apenas visível, mas perceptível. Porque o povo de Israel, de fora do tabernáculo, de fora do templo, pôde ver a glória. Lá no Sinai, quando Deus fez o monte fumegar e deu as leis e os mandamentos, o povo lá de longe, debaixo do monte, no sopé da montanha, pôde ver a glória. Mas em Jesus a gente não só vê a glória de Deus, a gente pode habitar com ela, e ela conosco. A gente pode se aproximar, finalmente, a gente pode se aproximar e permanecer. Deus estabelece sua residência conosco, mas a história, impressionantemente, fica ainda melhor. Porque já seria muito bom Deus estabelecer sua morada conosco. Mas onde é que é essa tenda que Ele armou? Né?
Qual é o endereço dela? Porque já seria muito bom a gente saber o endereço. Você não concorda? O João diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Onde? Onde é que ele armou essa tenda? Onde é que ele armou esse tabernáculo? Vamos lá. Já seria muito bom saber o endereço. Mas a história é melhor do que isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 19, olha o que ele diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita onde? Em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Mais do que vir habitar entre nós, como se fosse num endereço à parte, que essa tenda estivesse montada em algum lugar, e você tem que descobrir onde é, e ir lá de vez em quando, oferecer seus rituais, seus sacrifícios, para ter algum tipo de experiência de proximidade com esse Jesus, que é Deus habitando entre nós. Ele decidiu fazer mais, ele decidiu nos dar do seu Espírito, para que habitasse em nós. E Paulo está dizendo isso: vocês são templo. Você percebeu a linguagem? Vocês são o santuário, vocês são o templo, vocês são a tenda, vocês são o tabernáculo de Deus, e o Espírito Santo habita em vocês, se vocês estão em Cristo. E é por isso que essa palavra de Paulo, se você ler o contexto lá em 1 Coríntios, é uma palavra de exortação, por conta da imoralidade deles, particularmente imoralidade sexual. E o que isso tem a ver? Tudo a ver, porque Paulo está dizendo assim: o corpo de vocês não é de vocês. Ele foi comprado por alto preço, pelo sangue de Jesus. E o que ele fez? Ele colocou o Espírito Santo dele para morar nesse corpo. E se você simplesmente entrega esse corpo para a prostituição, para a imoralidade, de qualquer sorte, isso é desonrar o templo, a casa, o tabernáculo, a presença que habita em você. Não dá para fazer isso, não faz sentido, porque você não é seu mais, a sua vida é dele, é a casa dele, é o Espírito dele que ele pôs em você, percebe? E não há glória comparável a essa. Tornarmos-nos nós mesmos casa de Deus, templo, tabernáculo, residência. É disso que Paulo está falando. O Novo Testamento ainda vai se referir à igreja, à comunidade dos santos, como casa espiritual, esse lugar onde a presença de Deus habita. Habita em mim individualmente, mas habita especialmente em nós, reunidos, vivendo juntos, compartilhando a vida uns com os outros. Essa é a mensagem, queridos. Esse é o Natal, essa é a história da Escritura, é a história de Deus. Um Deus que não poupou esforços para tornar isso possível, para eliminar a distância, para não nos manter afastados como quem só observa e contempla um espetáculo glorioso, mas para fazer da nossa própria vida a sua morada, para que a sua glória, uma glória maior que a do Sinai, uma glória maior que a do templo, uma glória maior que a do tabernáculo, a glória do Cristo, do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado. Essa glória nós vimos, essa glória nos foi dada, amém? Pelo Espírito ela nos foi dada, e a história termina apontando para isso até Apocalipse. É por isso que eu digo, esse é um excelente candidato para ser o fio condutor de toda a história, porque lá no fim, lá em Apocalipse, olha o que o mesmo João registra aqui ao escrever a visão que ele tem do Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está agora com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Ele vai cumprir essa promessa. Haverá um fim ainda mais glorioso, quando a glória do Senhor vai encher toda a terra. A nova Jerusalém, a cidade santa, celestial, vai descer dos céus. E sabe o que mais João diz a respeito dela? Não tem templo lá. Não tem templo. E por que é que não tem templo? Porque toda a nova criação será esse
templo, esse tabernáculo, esse lugar onde o próprio Deus com a sua glória irá habitar para sempre e nós com Ele, amém? É por isso que a gente ora, Maranata, vem Jesus, porque eu anseio por esse dia, você não? Nós temos que ansiar, queridos, por esse dia, será um dia glorioso, mas desde já há uma experiência disponível para mim e para você, porque esse Espírito, o próprio Espírito de Jesus nos foi dado, e Ele já habita em nós, essa glória já habita em nós, isso é maravilhoso. O Jesus que se encarna no Natal é o próprio Deus cumprindo a sua promessa de habitar conosco e nos permitir habitar com Ele, ver e tocar e experimentar da sua glória, da sua presença. Essa glória tem cara, essa glória tem um rosto, e é o rosto de Jesus. E João, nesse mesmo versículo lá, 14 do capítulo 1 do seu Evangelho, quando ele diz, aquele que era a palavra, tornou-se carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai, ele nos diz que aparência, que aspecto essa glória tem. Ele diz que essa glória é cheia de graça e de verdade. Jesus é cheio de graça e de verdade. E isso é importante, porque muita gente quer ter uma experiência com a glória de Deus. Se eu perguntar se você quer um 2026 glorioso, com certeza, né? Quem não quer? Quem não quer uma experiência da glória de Deus? Quem não quer viver perto dessa presença gloriosa? Quem não quer ter essa glória permeando a sua própria vida? Mas a gente precisa conhecer essa glória, saber que cara ela tem, saber o que ela faz, saber o que ela implica para nós. E Jesus diz, João diz a respeito de Jesus, ele é cheio de graça e de verdade. Quando nós olhamos para a glória de Deus revelada no Filho, o que nós vemos é graça e verdade. Você que já é de casa provavelmente sabe que essas são palavras importantes aqui na Vértice, né, na nossa história. Até nas nossas canecas, nos nossos copinhos de café, tem essa equação aqui, que provavelmente você não consegue ler daí, mas está escrito: amor é igual a graça mais verdade. Curiosamente, no dia que eu vou falar sobre isso, é o único dia que a gente não está usando esses copinhos, porque tem uma versão especial do Natal, né? Você viu o copinho de Natal, que bonito? Mas no ano que vem a gente volta com os copinhos originais. E está escrito lá, amor é igual a graça mais verdade. Por quê? Porque esse Jesus que é o amor de Deus em carne, a Bíblia diz isso, Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho. Jesus é a expressão mais perfeita do amor do Pai. Esse Jesus que é o próprio amor, Ele, quando se revela a nós, é cheio de graça e verdade, Jesus não é ora graça, ora verdade. É comum nós escolhermos um Jesus parcial para seguir de vez em quando. De vez em quando a gente lê a Bíblia assim, a gente lê alguns textos e histórias e pensa, esse é o Jesus da graça. Aí a gente lê uns outros textos de outras histórias e fala, esse é o Jesus da verdade. Muita gente faz essa distinção a respeito de Deus e do caráter de Deus. No Antigo Testamento é o Deus da verdade, da justiça. No Novo Testamento é o Deus da graça, é o Deus de Jesus Cristo. Só um Deus, querido, só um Jesus, não há dois. E essa unidade do caráter de Deus está revelada aqui. Jesus é o tempo todo cheio de graça e de verdade. Não houve nenhum momento em que Ele foi verdadeiro sem ser gracioso. E não houve nenhum momento em que Ele foi gracioso sem ser verdadeiro. E a gente precisa entender isso, que só há amor se houver graça e verdade. Se a gente imaginar que a gente está agindo com graça, mas abrindo mão da verdade, como é muito comum hoje em dia, tantas pregações, tanto ensino em nome de uma suposta graça, caminha na verdade na direção de uma liberalidade para as pessoas viverem conforme bem quiserem, seguindo seus próprios corações e desejos e vontades. Essa chamada graça, que não é na verdade a graça de Jesus, é uma graça falsa, é uma graça barata, é uma graça frágil demais, que não salva, não é a graça de Jesus, certamente não é o amor de Jesus, pode até ser chamado de amor, em nome do amor muita coisa é feita hoje em dia, mas não é o amor de Deus.
Nós vivemos num mundo que fala muito sobre graça como sinônimo de amor, mas sem a verdade junto dessa graça, isso é só uma desculpa para se viver como bem quiser. Vivemos ao mesmo tempo, e é a complexidade dos nossos dias, a gente vai falar muito sobre isso no próximo trimestre, a partir de janeiro. Então venha para a igreja, a partir de janeiro a gente vai ter uma nova série de mensagens, um novo trimestre, a gente vai falar sobre identidade a partir de janeiro até março. Vai ser um trimestre desafiador, mas muito importante para o nosso crescimento espiritual. E nessa conversa, inevitavelmente, teremos de falar sobre o que é a verdade, qual é a fonte da verdade. E no nosso mundo, essa verdade também se manifesta de maneiras equivocadas, às vezes como uma dureza que oprime e machuca, e falta a graça e consequentemente falta o amor. Mas outras vezes é uma verdade tão relativizada que perde qualquer força, porque cada um tem a sua verdade, o que importa é você ser fiel àquilo que você pensa que é a verdade, e não é assim que Jesus se revela. Jesus é graça e verdade, é a graça de Deus, é a verdade de Deus que juntas comunicam o seu amor. E há um casamento entre elas na pessoa de Jesus, e isso é maravilhoso, porque também não é uma ideia nova na história bíblica. Graça e verdade se unindo. Muitas pessoas, como eu disse, olham para o Antigo Testamento e não veem a graça lá, mas ela já estava lá, prenunciada, anunciada, demonstrada. E há um texto belíssimo, porque há uma expectativa messiânica nos salmos e nos profetas. Eles sabem que o arranjo daquele tempo não é ainda o ideal. Não era o ideal no tabernáculo, não era o ideal com o templo. Porque embora a presença de Deus se manifestasse ali, a glória de Deus se manifestasse ali, ainda havia uma distância, ainda havia um véu. Ainda havia um véu. E nem todo mundo podia chegar perto. Não podia se aproximar, não podia permanecer. Eles sabem que o arranjo não é ideal, mas há uma expectativa messiânica, há uma expectativa de um novo tempo, de um novo dia, em que algo vai acontecer, e uma das coisas que vai acontecer é essa salvação que vai trazer a glória para perto. E olha como o salmista do Salmo 85 descreve isso, nos versos 9 e 10. Repare na semelhança com o que a gente está lendo lá em João. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. E olha o verso 10. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É por isso que eu chamei de casamento. Houve um casamento. Havia uma expectativa de um casamento, de uma salvação que estaria perto, que estaria próxima, que quando se manifestasse faria com que a glória habitasse entre nós. E quando essa glória chegasse, que cara ela teria? Teria cara de um encontro entre graça e verdade, teria cara de um beijo entre a justiça e a paz. E queridos, é isso que se cumpre em Jesus. Quando Jesus vem, quando a glória de Deus se manifesta nele, é isso que nós enxergamos, graça e verdade juntas oferecendo salvação. A condição da humanidade é, sem Jesus, a de impossibilidade de enxergar essa glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, agora no capítulo 4, olha o que ele diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vê os temas todos se interligando. Cristo é a imagem de Deus, o evangelho revela a sua glória, o evangelho é a graça e a verdade na pessoa de Jesus, se revelando e se mostrando disponível para as pessoas. E uma vez que a gente recebe essa graça, crê nessa verdade, nós somos salvos e a glória vem habitar, percebe? Mas sem Cristo, nós estamos cegos para essa glória. Nós não enxergamos essa glória, não podemos vê-la, nos mantemos distantes e separados. Mas a mensagem do Natal é a mensagem do Deus que se fez carne para vir nos salvar, nos habitar conosco e abrir os nossos olhos para finalmente vermos a glória, vermos a graça e a verdade juntas. Sem graça e verdade só nos restam mérito e mentira. Mérito e mentira. O oposto
da graça, como nós já vimos várias vezes aqui, não é esforço. A vida cristã vai requerer esforço de nós. Mas o oposto da graça é mérito. É a gente viver apenas com base naquilo que a gente é capaz de fazer, capaz de produzir, julgando a nós mesmos e os outros a partir das nossas forças e capacidades e merecimentos. E essa é uma vida pesada demais. É uma vida de escravidão. É uma vida de escravidão, uma mentira de que nós podemos salvar a nós mesmos, de que nós podemos nos conectar com Deus com base nas nossas próprias forças, com base na nossa bondade, nos nossos méritos, nas nossas boas obras. Mas Jesus vem para nos libertar dessa mentira de vivermos com base nos nossos méritos. Ele vem oferecer graça e verdade. É verdade, sem Ele nós estamos perdidos. É verdade, a glória de Deus vai nos consumir se a gente chegar perto demais. É verdade, não há nenhuma esperança para nós, a não ser receber dessa graça que nos foi dada, ver essa glória e poder viver com ela, poder viver nela, poder viver perto de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para a mensagem do Natal, para a glória do Natal, e o Natal é glorioso, né? A gente põe luz em todo lado, a gente come bem, a gente canta músicas de adoração, a gente se reúne em família, a gente dá presentes. Natal é glorioso, mas a verdadeira glória do Natal é que a graça e a verdade viraram um homem, e essa glória pôde ser vista e tocada. Você consegue imaginar isso? Maria segurou a glória nos braços, José tinha a glória de Deus no seu colo, os pastores lá em Belém deixaram suas ovelhas porque viram um anjo dizendo e correram para lá, e eles viram a graça e a verdade em forma de criança. Essa é a glória do Natal, é que a palavra, o verbo, o próprio Deus, Criador de tudo, veio a nós, veio habitar conosco e veio nos chamar a morar com Ele, nele, e Ele em nós, pelo seu Espírito. E a pergunta é, como é que a gente responde a um convite como esse? O que a gente faz com isso? A gente ignora isso? É possível ignorar isso? É possível ignorar o fato de que a glória de Deus veio ao mundo em forma humana, tornar possível um relacionamento impossível? É possível ignorar a forma como Ele veio, a maneira como Ele veio, e o convite dele: permaneçam em mim, porque eu vim para permanecer em vocês. O que a gente faz com o Natal, queridos? O que a gente faz com Jesus? O que a gente faz com esse Jesus? Eu quero sugerir só 4 coisas bem rapidamente para a gente concluir. 5 coisas, na verdade. A gente confia nele, porque se ele é cheio de graça e verdade, ele é a pessoa mais confiável. Você não concorda? A gente coloca a nossa fé nele, é isso que significa crer. E a todos os que creram nele, Deus lhes deu o direito, o poder de serem chamados, tornados filhos de Deus. Então esse Jesus do Natal, que se revela com graça e verdade, sabe o que a gente faz? Confia, entrega a vida inteira para Ele. A gente também reordena tudo, nossos amores, pensamentos e emoções, a partir de uma nova identidade. Se eu sou agora filho, porque a graça e a verdade me alcançaram, porque Jesus me alcançou, porque essa glória está disponível, eu quero viver de modo digno, não como os coríntios vinham fazendo, e entregar meu corpo, e a minha vida, as minhas práticas, os meus desejos para coisas impuras e que não glorificam a Deus. Na verdade, essa glória está em mim, e eu vivo para essa glória, eu vivo para glorificá-lo. Então eu reordeno tudo de acordo com Ele, com a sua presença em mim. Eu também, por causa disso, luto contra os meus pecados. Eu não me conformo em viver uma vida mais na lama do pecado, porque essa vida não o agrada, e se Ele está em mim, tudo o que eu mais desejo é honrá-lo, é obedecê-lo, é amá-lo com todo o meu coração. Então
Eu ainda sou tentado e de vez em quando eu tropeço e caio, mas eu luto com todas as minhas forças para obedecer, para permanecer nele. Eu também experimento alegria e gratidão, porque ele fez tudo por mim. Até quando eu achava que eu estava procurando ele, ele já tinha me procurado e me encontrado antes. Então, como é que a gente vai viver uma vida mal-humorada, infeliz, quando a gente se lembra de onde a gente estaria sem ele? E por fim, eu faço tudo o que eu posso para torná-lo conhecido, porque não há notícia melhor do que essa: a glória de Deus veio, e existe graça e verdade disponíveis para todas as pessoas. É uma boa notícia, é uma maravilhosa notícia, e nós gastamos a nossa vida para que todo mundo saiba disso. Amém? Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos? Coloque aí o seu coração diante desse Jesus, esse Jesus que veio em carne, habitou entre nós, e que veio para habitar com você e em você. E peça ao Espírito Santo para encher o seu coração da presença dele, do amor dele, dessa graça, dessa verdade que nos transforma. Renda o seu coração, suas emoções, seu ano de 2026. Coloque tudo diante dele. Pai, como nós já oramos hoje, de fato tudo o que temos e somos vem de Ti e pertence a Ti. A nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Não queremos mais, não podemos mais viver para nós mesmos. Nós vimos a Tua glória, nunca mais seremos os mesmos. Impossível seguir vivendo como vivíamos antes. Essa glória brilhou, essa luz resplandeceu e dissipou as trevas que havia em nós. A graça e a verdade finalmente se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, e nós cremos. Nessa noite, Senhor, talvez haja pessoas aqui que passaram por esse Natal sem tanta alegria assim, sem celebrar tanto, porque tiveram um ano muito difícil. Perdas, enfermidades, ansiedade, medos, preocupações que aparentemente vão seguir e entrar em 2026 ainda as acompanhando. O que eu quero te pedir, Senhor, é que a Tua glória brilhe mais uma vez nos seus corações, e que eles possam ser envolvidos e abraçados pela Tua graça e fortalecidos pela Tua verdade, de que o Senhor as ama, de que o Senhor está com elas, permanece nelas, e é o Senhor mesmo que as capacita a permanecerem em Ti, mesmo nos dias maus. Nós oramos como igreja, Senhor, por todos que sofrem, todos que não têm aparentemente razões para celebrar num dia de celebração. Tem misericórdia, manifesta o Teu amor, vem ao encontro de cada pessoa, Senhor. E como igreja também, olhando para o próximo ano, nesse nosso último culto em 2025, nós clamamos para que em 2026, Senhor, ainda que passemos por outros vales e desertos, que a gente nunca perca de vista o Emanuel. Que em 2026 o Senhor nos ajude a sermos amigos de Jesus, andarmos bem perto, Senhor, bem perto de Ti, lembrar que o Teu Espírito já habita em nós e buscar, permitir que Ele habite cada vez mais, que Ele preencha cada espaço, cada pensamento, cada intenção, cada desejo, cada propósito, cada trabalho, cada relacionamento, tudo na nossa vida seja para a honra e glória daquele que permaneceu e nos convidou a permanecer também.